Muito se falou sobre as distinções entre advocacy e lobby. Então eu gostaria de conceituar lobby da forma apropriada e já ressaltando que tanto advocacy quanto lobby são termos neutros. Se trata de defesa de interesses, defesa de causas, como nós queiramos chamar, mas trata-se de defesa. O que vai distinguir fundamentalmente a advocacy de lobby são as especificidades do advocacy, que eu já discuti em outro momento, e também o fato de que existem estratégias e táticas específicas a cada uma das ações políticas que essas atividades elas trazem, tá? Lobby é defesa de interesses. A defesa de interesses junto a membros do poder público que podem tomar decisões referentes a políticas públicas, tá? Então, o lobby normalmente é definido como um contato direto com os tomadores de decisão, porque os grupos que fazem lobby já têm esse contato, eles já têm a facilidade de ter esse contato. Então, como eles já têm contato com membros do poder público, eles não precisam engajar e mobilizar a sociedade civil em busca de legitimidade e representatividade, porque inclusive eles já têm mandato, né? Eles têm mandato dos próprios grupos que eles representam. Como, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Vamos pegar o profissional de relações institucionais e governamentais da CNI. Ele é contratado da CNI, da Confederação Nacional da Indústria. Então, ele é um profissional contratado. Essa organização, por outro lado, ela representa os interesses do empresariado industrial. Então, quem é que dá o mandato para a CNI que depois empresta esse mandato para o seu profissional? O empresariado industrial. No caso do advocacy, como não há necessidade de um mandato, tá? Porque a grande especificidade do advocacy é o fato de que a representação auto-autorizada, essa questão ela é um pouco mais sensível, né? Então, nem sempre aqueles que fazem advocacy receberam mandato para fazer advocacy, certo? Então, essa é uma distinção bastante importante e que a gente vai falar mais detalhadamente daqui a pouquinho. E aí, existe também sempre uma discussão sobre as diferenças entre advocacy e ativismo, né? Porque muitas pessoas confundem o advocacy com a mera manifestação, protesto, a elaboração de petições online, né? O advocacy não é só isso, né? O advocacy é muito mais profundo do que isso, porque o advocacy necessita de organização e planejamento, porque você tem um objetivo muito específico, né? Qual é a mudança que você está buscando? Qual é o objetivo? Qual que é o seu objetivo de advocacy? É mudar uma lei? É manter a lei da forma como ela está? É construir uma nova política pública? É sensibilizar o governo para determinado tema para o qual ele ainda não está olhando? Então tem um objetivo muito claro. E tem uma continuidade nas ações de advocacy que nem sempre nas ações de ativismo elas estão contidas, tá? Então só para a gente sistematizar, o que eu estou chamando de ativismo aqui? Ativismo refere-se ao mesmo tempo à solidariedade em torno de uma causa e à transgressão das normas instituídas, tá? Então o ativismo também tem esse componente, que é um componente mais de transgressão do status quo, que nem sempre o advocacy traz, tá? O advocacy, ele quer, juntamente à representação eleitoral, né, numa sobreposição à representação eleitoral, mostrar a voz, mostrar o ponto de vista e mostrar que a causa que ele defende é tão relevante quanto as outras que estão sendo levadas em consideração, tá? Então, no advocacy, por exemplo, não se coloca em xeque o status quo, não necessariamente. E no ativismo essa é uma questão relevante. Então, os adeptos do ativismo protagonizam manifestações ativas ou ações diretas com o objetivo de fazer algo que tem implicações concretas e de preferência imediatas, tá? Tanto no advocacy quanto no lobby, essas ações elas são de longo prazo, tá? Então, o advocacy principalmente vai usar manifestações, protestos, greves, petições online como uma das táticas de engajamento e mobilização, mas o advocacy não se restringe a elas, tá? Existe inclusive um componente que é muito importante, que toda ação de advocacy deve estar
constituída nessa ação de advocacy também um componente de lobby, mas não necessariamente o contrário ocorre, tá? O que eu estou querendo dizer? Que para que eu consiga chegar ao meu objetivo, alcançar o meu objetivo de advocacy, em algum momento eu terei que ter contato direto com o tomador de decisão. Então, em algum momento eu terei que fazer lobby, querendo ou não querendo, gostando ou não gostando. O lobby isso já não acontece. Como os grupos já têm contato, já têm acesso aos tomadores de decisão, eles nem sempre precisam engajar e mobilizar a opinião pública para que esses tomadores de decisão entendam a sua legitimidade e a sua representatividade com relação àquele tema, né? Então, quando aqui eu estou usando uma estratégia de lobby e eu preciso compor com uma estratégia de advocacy? Quando, por exemplo, só o meu acesso àquele tomador de decisão não basta. Então eu já fui, eu já falei, eu já levei todos os meus argumentos, eu já levei toda a produção de conhecimento qualificado que eu tenho. E o tomador de decisão simplesmente nada faz com aquilo. Então eu preciso de algo mais, tá? E esse algo mais é o quê? É a boa pressão oriunda da opinião pública, ok? Bom, agora falando em termos, para dar uma boa sistematizada nessa diferença entre advocacy e lobby, eu montei aqui um quadro, e esse quadro, inclusive, ele pode ser acessado num artigo que eu escrevi e que está à disposição na internet. Basta procurar, o nome do artigo é Relações Governamentais como Fator de Competitividade. E lá esse quadro, ele está disposto, tá? Onde eu faço a distinção entre advocacy e lobby, e inclusive defendo que tanto advocacy quanto lobby são dois elementos chaves para as relações governamentais, tá? Então, todas as organizações da sociedade civil, independentemente de qual interesse ou qual a causa que ela defende, precisa ter um relacionamento com os membros do poder público, porque o Estado no Brasil é excessivamente intervencionista. Então ele intervém em todas as áreas. Ele intervém sobre a sociedade civil e intervém também sobre o mercado, tá? Então é muito importante que a gente tenha essa relação, mas um relacionamento contínuo e sólido com os membros do poder público, porque afinal de contas são eles que elaboram, são eles que implementam as políticas públicas que têm um impacto muito forte no nosso dia a dia, tá? Bom, então falando de forma bem sistemática, fazendo uma comparação, quais são as principais diferenças entre advocacy e lobby? Bom, o advocacy é utilizado por quem procura acessar as mesas de negociação. Já o lobby é utilizado por quem já possui acesso às mesas de negociação. O advocacy é entendido como defesa de causas, enquanto o lobby é entendido como defesa de interesses particularistas, tá? O advocacy é visto como utiliza táticas que privilegiam contatos indiretos com o tomador de decisão, e o lobby privilegia contato direto com o tomador de decisão. No advocacy, a mobilização da opinião pública para que a opinião pública incida sobre o tomador de decisão é essencial, já que esse grupo que está fazendo advocacy nem sempre possui acesso à mesa de negociação, tá? No lobby, como esse acesso já é garantido, ocorre uma pressão direta sobre o tomador de decisão. E como eu já falei várias vezes, né? Para mim a grande diferença é essa. No advocacy você tem uma representação auto-autorizada, enquanto no lobby essa representação é autorizada, ok? Você está falando em nome de um grupo em específico e é esse grupo que te deu o mandato. No advocacy nem sempre. Eu dei um exemplo num primeiro momento sobre um grupo de advocacy chamado Greenpeace. Greenpeace defende o planeta Terra. O planeta Terra não se comunica conosco da mesma forma como a gente se comunica com outro ser humano. Então eu não tenho como saber se o planeta Terra está de acordo com as estratégias e as táticas que o Greenpeace tem utilizado para defendê-lo, não é? Então é nesse sentido que representação auto-autorizada e representação autorizada tem que ser entendido, tá? Espero ter clareado essa distinção, principalmente entre advocacy e lobby, e gostaria de ressaltar também que essa é uma visão bastante individual. É a forma como eu penso a partir de toda a literatura que eu já li, porque eu sou uma estudiosa desse tema já há algumas décadas, e também com a experiência prática que eu tenho e o conhecimento que eu tenho do ambiente político e institucional brasileiro.